Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. Confie em Deus, não em si. Quando Deus disse a Abraão, a quem ele mais tarde daria o nome de Abraão, para tomar os seus e partir para outra terra, Abraão levou Ló, seu sobrinho, e a família de Ló com ele. Quando finalmente se estabeleceram em Betel, tinham tantos animais, tendas e posses, que a terra não conseguia prover para ambas as famílias. Não apenas isso, seus servos também estavam em disputa. Então Abraão foi ter com Ló e disse-lhe que eles precisavam se separar para que cada um tivesse terras suficientes para os seus rebanhos. Além disso, Abraão humildemente deixou Ló escolher primeiro o terreno. Eis o que aconteceu então. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Esse foi um impasse potencialmente explosivo, uma oportunidade para a discórdia que já afetava os pastores. Afetasse também as relações entre Abraão e Ló. No entanto, Abraão não deixou que isso acontecesse. Pelo contrário, ele resistiu à discórdia, humilhando-se, ou seja, negou o orgulho. No lugar de tentar olhar somente para os seus interesses, ele confiou a Deus o seu futuro. A oferta generosa de Abrão espaireceu a volatilidade da situação. Ao fim das contas, como poderia Ló se irritar com Abrão, estava sendo tão amoroso e razoável? Logicamente, Ló escolheu o melhor dos terrenos, o Vale do Jordão, bem irrigado e fértil. Ele, com egoísmo, o tomou para si e não pensou em Abrão. Veja o que aconteceu. Abrão ficou na terra do Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O egoísmo sempre leva a problemas. Isso foi verdade para Ló. Sodoma era uma cidade tão alheia que Deus decidiu destruí-la. Porém, avisando a Ló que esperaria até que ele e a sua família estivessem seguros fora da cidade antes de fazê-lo. Ló, sua mulher e as duas filhas tiveram de fugir rapidamente. Não puderam levar quase nada do gado e dos bens, ou nada mesmo. Mas a perda de fortuna foi apenas o começo dos problemas de Ló. Quando sua esposa desobedeceu a Deus, voltou-se para olhar Sodoma enquanto a cidade era queimada. Deus a transformou numa coluna de sal. Mas a pior calamidade foi que Ló engravidou ambas as filhas, que em ocasiões separadas encorajaram seu pai a ficar tão bêbado que ele nem tivera consciência do que fizera quando dormiu com elas. Ló egoisticamente tentou proteger seus próprios interesses e, em consequência, colheu uma safra de devastação e destruição. Agora vemos como Abrão se comportou. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, leste e oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu vou dar a você. Abrão resistiu à discórdia, abriu mão dos seus direitos à terra, a fim de manter a paz entre ele e Ló. A semente da obediência desabrochou para Abrão na colheita da promessa de Deus em dar-lhe tudo que os olhos pudessem ver. A história nos ensina as duas verdades poderosas. Quando tentamos proteger somente os nossos interesses e deixamos Deus fora da solução, falhamos miseravelmente, muitas vezes criando mais problemas e discórdia. Quando confiamos em Deus, quando confiamos que Deus irá cuidar de nós, Ele derramará bênção sobre nós. Ele mostrará que Ele é fiel. Preocupar-se somente consigo mesmo é plantar uma colheita de destruição e discórdia. Se decidimos depositar nossa fé, confiança e segurança em nós mesmos, vamos aprender logo
Logo que a preocupação egoísta não produz resultados sobrenaturais. Por anos eu me exauri, mental, emocional, fisicamente, nos meus esforços de me preocupar somente comigo mesma. Por conta do abuso físico e mental que eu enfrentei na infância, nas mãos dos que deveriam cuidar de mim. E, de novo, no meu primeiro casamento, eu achava que eu era a única pessoa em que eu podia confiar. Eu não compreendia que os esforços que empreendia em me preocupar comigo mesma intensificavam os problemas nos relacionamentos e na vida. O livro de Tiago mostra claramente que a discórdia chega por meio da preocupação egoísta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. O que acontece quando tentamos forçar os outros a nos tratar direito? Não funciona. De fato, muitas vezes isso torna a situação pior ainda. Foi o que aconteceu tanto com Ló como com uma boa amiga minha, que tentava mudar o marido. Os dois pareciam desgraçados. Um desastre depois do outro. Minha amiga tinha sempre um sorriso carismático, congelado no rosto. Então, a julgar pela aparência exterior, tudo levava a crer que ela estava bem. De fora, ao contemplar sua vida, seus problemas e dificuldades me pareciam injustos. Eu estava tentada a orar: Deus, por que não protege minha amiga? Ela é tão doce, faz tanto aos outros. Ela paga o dízimo, ela chega cedo na igreja. Por fim, tudo literalmente desabou sobre a minha amiga. O telhado da casa ruiu. Só então ela finalmente me contou o problema real. Ela e o marido, que não era salvo, estavam sempre em discórdia, principalmente por conta dos esforços em modificá-lo. Ele não era um homem brigão, na verdade era bem passivo, e a sua falta de interesse nela, na casa, na igreja e na vida em geral, era constante fonte de irritação para ela. Ela trazia discórdia na sua alma em relação ao marido, e isso transparecia por meio da sua atitude julgadora e das constantes reclamações e caretas. Ela confessou que Deus vinha falando sobre isso, mas que ela não deu ouvidos. Ela achava injusto que ele lhe pedisse para fazer a paz no seu lar, quando ela sentia que não era a fonte do problema. Ela respondia a Deus que não podia ficar quieta e deixar o marido se safar com um comportamento irritante. Minha amiga estava agindo com preocupações egoístas. Deus poderia ter tomado conta dela, mas ela estava ocupada demais tentando proteger os seus próprios interesses. Contou-me que de fato havia confessado a Deus. Eu sei o que estás dizendo, mas não posso fazer isso. No lugar de confiar em Deus e humilhar-se para fazer o que ele lhe dizia, ela escolheu confiar em si mesma e o desastre se seguiu. Ela não apenas falhou em modificar o marido, como também convidou para a destruição a sua vida como desobediência. A fé em si mesma sempre falhará. Não devemos ter confiança alguma na carne, nem na nossa carne, nem na de ninguém. No entanto, quando começamos um relacionamento com Deus, nós nos damos conta de uma verdade assombrosa: Deus quer tomar conta de nós. Podemos nos retirar da preocupação egoísta. A confiança em Deus semeia uma colheita de bênção e paz. Quando nossas circunstâncias parecem fora do controle, ou quando os outros nos ferem ou tiram vantagem de nós, naturalmente queremos alinhar as coisas no nosso favor. Deus quer nos dar esse favor e devemos confiar nele, como eu. Muitas pessoas têm dificuldade em confiar em Deus por conta de mágoas do passado, mas Deus não é como as outras pessoas. Nele nós podemos confiar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como é reconfortante ter certeza de receber seus cuidados especiais. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Este é um versículo maravilhoso. Ainda que Deus queira cuidar de nós, suas mãos estão atadas pela nossa descrença e pelas artimanhas da carne. Ele é um cavalheiro e não vai interferir se não for convidado. Ele espera até que tenhamos desistido do trabalho de preocupar-nos conosco e tenhamos depositado nossa confiança nele. A lei da fé menciona que, ao parar de tentar cuidar de si mesmo, você deixa que Deus tome conta. Descobri que é bem difícil caminhar em obediência a Deus e amar aos outros se meu interesse primordial é eu não seja magoada, nem que tirem vantagem de mim. No entanto, quando deixo Deus ser Deus na minha vida, Ele honra 3 importantes promessas que fez em Salmos. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com você, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. De acordo com esse versículo, quando deixamos Deus tomar conta de nossas preocupações, Ele estará conosco quando tivermos problemas. Ele nos libertará. Ele nos honrará.
A honra é um lugar mais alto. Quando Deus honra um crente, ele ergue, ele exalta a pessoa. Quando nos recusamos a tentar tomar conta de nós mesmos, admitimos que precisamos do auxílio de Deus. É um ato de humildade e esse ato de fé coloca-nos na linha direta da exaltação de Deus. Pedro escreveu, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Quando confiamos em Deus, estamos na fila para uma promoção. Deus nos honrará e nos recompensará quando depositarmos nele a nossa fé. Aquele que escrevia para os Hebreus afirmou: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando exercitamos a nossa fé em Deus, ela libera mais promessas da palavra do Senhor. Paulo fala de uma medida da fé que é dada a cada pessoa. Temos fé como uma dádiva de Deus. Ela cresce e se desenvolve à medida em que a empregamos. Precisamos de resultados sobrenaturais na nossa vida. O modo para obtê-los é deixar Deus ser Deus. Repetidamente, a palavra de Deus nos ensina que Ele nos defende, é nosso vingador e a nossa recompensa. Ele traz justiça e recompensa a nossa vida. Ele o fez para Abraão. Deus proporcionou a Abraão tantos descendentes que eles não podiam mais ser contados, dando-lhes mais terras do que possuía anteriormente. No sistema do mundo, você trabalha duro, então recebe a recompensa. Na economia de Deus, você confia profundamente nele, então recebe a recompensa. Não estou sugerindo que você viva de passividade, mas estou apelando com urgência para que evite todas as artimanhas da carne. Viver pela carne leva a discórdia com nós mesmos, com Deus e os outros. Reflita nos seguintes versículos, eles o encorajarão a desistir da preocupação egoísta e procurar por recompensas de Deus quando você deposita nele as suas preocupações. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão em uma visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhe. Então os homens comentarão: de fato os justos têm a recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Eu certamente o resgatarei, você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará. No lugar de tentar que alguém o trate direito, ore pela pessoa e confie que Deus cuidará de você. Mesmo que você ore em silêncio com o rosto lavado na lágrima, Deus irá recompensá-lo abertamente. Quando confiamos em nós mesmos, semeamos discórdia. Quando confiamos em Deus, semeamos paz. Paz em nós mesmos, paz em Deus, paz com os outros. Resumo. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz à água tranquila. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale profundo e sem sol, de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deus assumiu um compromisso conosco de tomar conta de nós. De acordo com Gênesis, Abraão tinha o direito conferido por Deus para usufruir das ricas terras que Ló escolheu. Descreva as possíveis motivações dos corações de Abrão e de Ló. Que princípios você depreende de atos de Abraão para com Ló que podem ajudar nos seus problemas de relacionamento? Pense no conceito de preocupação egoísta por um momento. O que isso significa para você? De que modo você escolheu preocupar-se consigo mesmo no lugar de deixar Deus cuidar de você? Tentar tomar conta de nós mesmos é uma das principais causas de problemas em relacionamentos. Descreva uma situação em que os seus esforços egoístas incitaram discórdia em um ou mais relacionamentos. Leia os versículos, descreva a promessa pessoal de Deus para com você, contida em cada um deles. Salmos 27, 1, Salmos 59, 9, Mateus 22, 24, Deuteronômio 32, 35, Salmos 89, 14. No lugar de tentar fazer
com que alguém o trate de modo justo, eu prefiro orar pela pessoa e deixe as atitudes dela ao encargo de Deus. Escreva um texto com o compromisso de deixar o comportamento dos outros nas mãos de Deus. Senhor, mostra-me como neutralizar situações potencialmente repletas de discórdia. Abro mão dos meus direitos em teu nome e mostra-me os momentos em que ser um pacificador é mais importante que desfrutar do que é meu por direito. Libera-me dos grilhões cheios da discórdia que me mantém batalhando por fazer as coisas acontecerem para mim. Libera-me dos grilhões de sempre sentir que preciso proteger a mim mesmo. Decido confiar em ti para ser um bom pastor que tomará conta de mim, olhará por mim e me protegerá de ofensas das mãos dos outros. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por acompanhar. Mais uma parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer.